Olá pessoal, me chamo Lisandra Freire e vamos dar início à nossa primeira aula. Aula que foi pensada para esse momento, né? Esse momento que estamos vivendo de tempos difíceis, momento de desesperança, momento em que temos que ficar confinados, temos que ficar muitas vezes isolados, longe de quem amamos e muitas vezes não sabemos o que fazer, como replanejar nossas vidas. E como professora, né, pensando no como poderia contribuir para que meus alunos pudessem aprender, né, e pudessem vivenciar um pouco dos estudos em sua casa, pensei em trabalhar um pouco a primeira temática dessa aula, que seria justamente a importância da leitura em tempos de desesperança. E o que seria essa desesperança, né? Então, primeiro, nós vamos falar um pouquinho da importância da leitura. Por que ler? Por que ler mediante ao que vem acontecendo nesse momento, né? Ler nada mais é do que experiência. Experiência é viver o momento, né? Viver aquilo que está colocado no mundo para vivermos, né? Então, segundo Luzia de Maria, a experiência é sinônimo de estar vivo, criando, explorando, interagindo com mundos reais possíveis e inventados. Então, na leitura, seja ela fictícia, seja ela jornalística, seja ela noticiários, seja ela qual for o tipo de leitura que você esteja se propondo a fazer, você está em contato com o mundo real, imaginário, seja ele qual for. Então, nesse momento que estamos vivendo caos instalado na nossa saúde, na saúde mundial, essa pandemia que estamos vivendo, ler seria experienciar. Experienciar o quê? Né? Experienciar notícias reais, notícias ficcionais, notícias de esperanças, notícias de morte. Sobre o que nós iríamos falar, né? Então, que problemáticas nós poderíamos abranger, né? O público ao qual nós estamos propondo essas aulas, né, que estamos dando início agora, são públicos de ensino, é um público de ensino médio que está se preparando para o ambiente de trabalho, né, para o meio profissional, em meio ao caos que estamos vivendo, que vai fazer uma prova de Enem, agora não sabemos quando, né, porque todo o calendário será mudado, sim, de fato será mudado, com esse caos que estamos vivendo na educação também, não só na saúde, mas tudo será reinventado, reprogramado, e nada mais justo que estarmos juntos, né? E a leitura será importante nesse momento, né? A informação será importante nesse momento. Mas, como mediante a tempestade, né, a gente vai experienciar as leituras. Que leituras nos trarão informações reais, né? E aí, o que a gente vai propor nessa aula inicial é as dificuldades, o que é realmente o texto ideal, ou não, se existe realmente texto ideal, ou se não existe texto ideal, né? Qual é realmente a importância da leitura e como a leitura ela pode trazer esperança e mudança para o indivíduo nesse momento que estamos vivendo, né? E aí, quando a gente fala de viver, quando a gente fala que leitura é experiência, e aí que quando nós falamos que quanto mais você lê, mais experiência de leitor você tem,
em meio a uma tempestade, você se torna um leitor. Quando você se torna um leitor mais assíduo, mais experiente, você vai se tornar, e um leitor mais crítico e mais atuante dentro deste mundo, você também vai se tornar. Vou lançar agora a segunda pergunta da nossa proposta, que é justamente qual é o maior desafio e a maior dificuldade que nós encontramos na leitura no momento atual, né? E aí a resposta para essa pergunta é justamente a dificuldade que os alunos têm em gostar da leitura. Mas por que é que isso acontece? Existem vários fatores para isso acontecer. E o maior deles é a dificuldade que o aluno tem de entender o que se lê. Como assim, professora? Nós temos hoje 2 tipos de analfabetismo quando a gente vai para o estudo da nossa língua. Nós chamamos de analfabetismo absoluto, que são aquelas pessoas que não conseguem decodificar o signo, não é? Então ela não consegue decodificar as letras, juntar as sílabas e formar a palavra. E aí são chamados de analfabetos absolutos. Eles não conseguem nem ler, nem escrever nenhuma palavra, seu próprio nome, dentre outras e outras coisas, dentre outras palavras, né? E a segundo e o mais comum hoje são os chamados analfabetos funcionais, que primeiramente esses analfabetos funcionais eram aqueles que tiveram acesso à escola, aprenderam a ler e escrever primariamente, escreveram nomes, palavras curtas e tal, saíram da escola, né? E passaram muito tempo sem ir à escola e acabaram que esqueceram como se fazia aquilo ali. Então, meio que vamos colocar entre aspas ali, desaprenderam a ler e a escrever. E o segundo grupo, e o mais comum atualmente, são chamados os analfabetos funcionais, que eram aquelas pessoas que aprenderam a ler e a escrever primariamente, passaram muito tempo sem ir à escola e ali desaprenderam a ler, a escrever e a calcular. Hoje, esse conceito ele foi ampliado, o analfabetismo funcional foi ampliado para aquelas pessoas que não leem, mas não entendem aquilo que leem, não criticam aquilo que leem. Na realidade, são aquelas pessoas que não estão dentro das, vamos colocar, daquilo que a atualidade pede para que o indivíduo seja capaz de fazer. Ler o mundo ao seu redor, criticar o mundo ao seu redor, ler aquele texto que lhe é proposto, ler, criticar e opinar sobre ele, né? Hoje, numa empresa, por exemplo, não é pedido para que você apenas saiba manusear uma máquina. Além de manusear aquela máquina, você precisa saber viver em comunidade, saber se socializar, saber resolver problemas, saber muitas vezes tomar decisões e saber se relacionar e se colocar diante de várias situações que lhe é imposta. Então, a leitura e vamos colocar o traquejo com os textos, com a oralidade, com a escrita, lhe faz um indivíduo atuante diante da sociedade que hoje se pede, né? Da sociedade contemporânea, da sociedade como um geral, tecnológica, que é nos colocada hoje de forma geral. E a leitura desse novo mundo que nos é colocado se faz mediante a leitura de vários e vários mundos dentro de livros, de sites, de romances, de contos, de poemas, de notícias, de charges, ou seja,
de vários gêneros textuais que estão diante da nossa sociedade, o que o nosso aluno hoje precisa estar preparado, né? Então eu digo a você, aluno, não é o gostar ou o não gostar de ler, é o experienciar ler, né? É um exercício diário, e esse exercício diário ele se dá pela experiência, né? Justamente pelo vamos iniciar. E quando a gente se coloca, vamos iniciar juntos, isso se torna mais suave, né? Nós estamos hoje isolados, cada um no seu canto, cada um na sua casa, cada um dentro do seu quadradinho, né? Do seu espaço. Mas não é por isso que nós estamos longe um do outro. Nós podemos sim estar juntos de alguma maneira. E é por isso que essa aula está aqui hoje. Para que juntos nós possamos ler o mundo de alguma forma. Como é que eu, como professora de língua portuguesa, posso ajudar vocês a ler esse mundo, né? Vamos ler esse mundo juntos, através de textos, através de obras, através de filmes, através de noticiários, através de jornais e revistas, juntos criticar, debater, conversar, juntos. Essa é a nossa proposta hoje. E aí você pode dizer assim, mas professora, eu não gosto de ler novamente. E aí eu vou dizer a você, juntos vamos aprender. Eu gosto de ler, óbvio, como professora de língua portuguesa, eu sempre fui amante dos livros, desde pequena. E aí as letras, elas me encantaram sempre, né? Mas elas sempre foram experiências na minha vida, né? E eu digo a vocês que podem ser na vida de vocês, que as letras podem ser também na vida de cada um de vocês, porque nada mais é que experiência. E hoje, vivendo essa pandemia, o que é que você, aluno, tem experienciado, tem experimentado? O que é que você tem achado de tudo isso? E aí você vai me dizer assim, tá, professora, mas tem algum livro específico que eu tenha que ler? Tem algo correto para ler? Porque as escolas, elas impulsionam a gente a ler algumas obras literárias, não é isso? Obras específicas da nossa literatura, que são clássicos, né? Vamos colocar Machado de Assis, né? Graciliano Ramos, e aí vamos lá, Castro Alves, né? A gente vai para nossas escolas literárias tão estudadas, hoje no terceiro ano, nós vamos lá para modernismo, não é isso? E dentre outras e outras escolas literárias que vocês vão estudar, famosíssima Clarice Lispector, e vamos para vários e vários escritores e autores que trazem uma densidade na linguagem que muitos ainda talvez não alcancem, mas vão alcançar. Vão alcançar porque leitura é o que mesmo? Experiência, ok? E aí o que é que eu vou dizer a vocês? Tem algum texto, professora? Porque, vamos dizer, eu gosto de ficção científica. Não, professora, eu gosto de contos de terror, eu gosto de... E cada um vai dizer o que gosta. Não, professora, eu gosto de ler sites relativos a futebol, né? E cada um vai dizer aí o gosto que tem. E aí eu vou dizer uma coisa a vocês. A literatura em si, ela vai trazer uma riqueza na sua linguagem, que ela traz ao indivíduo uma habilidade na criticidade que humaniza você e que faz você olhar o mundo e questioná-lo. Porque a linguagem da literatura, ela é uma linguagem subjetiva. E essa subjetividade faz com que você se apoie na criatividade, na sua visão de mundo e dentre outras habilidades que a literatura traz, ok? Eu vou ler aqui um trechinho para vocês do que Luzia de Maria, que foi uma das escritoras que eu li um pouco para trazer essa aula para vocês hoje.
ela vai falar sobre os textos literários. Luzia de Maria, ela vai falar que o aluno em si, ele precisa ter o gosto pela leitura e que ele é livre para se encontrar com o texto. Se faz necessário que o aluno ele tenha esse encontro com o texto e que esse encontro seja dele, pessoal, dele com o texto, e que o professor seja apenas um incentivador, um condutor, certo? Mas que a literatura em si, ela é um dos textos mais ricos que nós temos. E aí, ela vai falar assim, sobre a literatura para vocês e sobre a leitura para vocês. Veja. Primeiro, ela fala que Oswald de França Júnior, com sábia simplicidade que lhe é peculiar, fala que quem não lê é bobo, é ingênuo, deixa-se enganar facilmente. Gente, veja como isso é sério. Imagine vocês nesse momento que nós vivemos, nessa enxurrada de informações que nós estamos tendo em relação à política, em relação a posicionamentos, né, em posicionamentos, como é que eu posso dizer, de pessoas, de líderes, né, em redes sociais. Imagine você, sem ser leitor, sem ter base crítica, como que você vai ser influenciado facilmente. E é isso que Oswald de França Júnior fala. Ele fala bem veementemente que quem lê é bobo, né? E deixa-se enganar facilmente. Isso sem falar que a leitura de bons textos literários aguça a sensibilidade, capacita o homem a melhor sentir o choro pânico do mundo, o sofrimento do semelhante, apura o sentimento de humanidade que deveria estar presente em cada ser humano. Minha gente, isso é fantástico. Pensem nós no que estamos vivendo, pensemos nós, né? No que estamos vivendo agora. Esse sentimento de humanidade que nós precisamos ter neste momento que estamos vivendo. Nesse momento em que são vidas que podem ser perdidas, né? O que pensar de uma doença que mundialmente está matando pessoas e pessoas e pessoas e milhares de pessoas? Vamos dizer que é uma guerra contra um vírus, uma guerra contra o vírus, e que atitudes de seres humanos podem acabar com vidas. Será que nós estamos sendo humanos ou será que nós estamos sendo desumanos nesse momento atual, neste momento que estamos vivendo? Que atitude nós temos tomado? E aí a literatura, ela nos ajuda, a leitura de bons textos, ela nos ajuda a pensar neste momento, a refletir, a indagar. Aí você pode dizer assim, mas professora, a literatura traz personagens, ficção. Só que a literatura, ela sensibiliza, ela traz à tona aquilo que muitas vezes está escondido lá dentro do sentimento de cada ser humano, né? Aos que estão dentro do grupo, alunos meus que estão dentro do grupo, eu pedi que assistissem ao filme A Menina que Roubava Livros, né? Aos que puderem assistir, eu indico muito. E eu trouxe um trecho, vou colocar na tela aí para vocês, para que vocês possam acompanhar a leitura. O trecho do final do livro mesmo, da obra A Menina que Roubava Livros, e que tem como um título Vigiador, né? Esse livro, ele é narrado pela morte. E aí é um livro literário, né? Uma literatura, um romance. E vamos a morte narrando, sendo a narradora, né,
de um livro, uma coisa espetacular, né? E a morte, ela coloca que ela tem no início do livro, ela tem meio que uma fascinação pela personagem, né, principal, que é uma criança, uma menina. E nesse final, essa menina, que é a menina que roubava livros, e no final, essa menina que viveu lá mediante a Segunda Guerra Mundial, né, e que viu, né, escondeu em sua casa um judeu, e que viu ali a situação, né, da guerra, perdeu os pais adotivos. E vou deixar para que vocês assistam, que vocês leiam o livro se tiverem curiosidade e assim o quiserem. E nesse final essa menina já está velha, né? Foi uma das poucas sobreviventes da história, né? E aí nesse final a morte coloca, né, algumas situações, e eu vou ler esse finalzinho para vocês, e no final eu explico um pouco como a literatura, ela se coloca, a magia da literatura, ela se coloca nessas questões de vida, de morte, de humanidade que nós precisamos ter neste momento de desesperança, e o que a leitura ela é para a nossa sociedade. Vamos para O Vigiador, final da menina que roubava livros. Sim, já vi inúmeras coisas neste mundo. Frequento as piores desgraças e trabalho para os piores vilões. Mas, por outro lado, existem outros momentos. Há uma multidão de histórias, um mero punhado, como sugeri antes, que permito que me distraiam enquanto trabalho, assim como as cores. Eu as apanho nos lugares azarados, mais improváveis, e me certifico de recordá-las enquanto executo o meu trabalho. A menina que roubava livros é uma dessas histórias. Quando viajei até Sydney e levei Liesel, finalmente pude fazer uma coisa pela qual havia esperado durante muito tempo. Coloquei-a no chão e fomos andando pela Avenida Azak, perto de um campo de futebol, e tirei do bolso um livro preto e empoeirado. A velha senhora ficou perplexa, segurou nas mãos e perguntou: "É ele mesmo?" Fiz que sim com a cabeça. Com um grande alvoroço, ela abriu A Menina que Roubava Livros e folheou as páginas. Não conseguiu acreditar. Muito embora o texto estivesse desbotado, ela conseguiu ler as palavras. Os dedos de sua alma tocaram na história escrita, tanto tempo antes, em seu porão da rua Rimmel. Ela se sentou no meio-fio e eu a acompanhei. "Você o leu?" perguntou, mas não olhou para mim. Tinha os olhos fixos nas palavras. Fiz que sim, muitas vezes. "E conseguiu entender?" Nesse ponto, houve uma grande pausa. Passaram alguns carros, para um lado e para o outro. Seus motoristas eram Hitlers, Hubermans, Maxis e assassinos, e dealers Steiners. Tive vontade de dizer muitas coisas à roubadora de livros, sobre a beleza e a brutalidade. Mas que poderia dizer-lhe sobre as coisas que ela já não soubesse? Tive vontade de lhe explicar que constantemente superestimo e subestimo a raça humana, que raras vezes simplesmente a estimo. Tive vontade de lhe perguntar como a mesma coisa podia ser tão medonha e tão gloriosa e ter palavras e histórias tão amaldiçoadas e tão brilhantes. Nenhuma dessas coisas, porém, saiu de minha boca. Tudo que pude fazer foi virar-me para Liesel Meniger e lhe dizer a única verdade que realmente sei. Eu a disse à menina que roubava livros e a digo a você agora. A última nota de sua narradora. Os seres humanos me assombram. E acaba o livro. Gente, vejam que final. A morte narrando a história. Os seres humanos me assombram. Essa foi a única nota da narradora. Fica para nós a última reflexão de nossa aula. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia.
que nós possamos ter mais palavras, ter mais leituras, ter mais esperança, mesmo que dentro do nosso confinamento, que as palavras sirvam para dar esperança em cada momento. E para meus alunos, leiam, leiam e leiam. A leitura traz mudança, traz esperança, traz criticidade, experiência e, no final de tudo, traz evolução para cada um de nós. Boa semana a todos e até a próxima aula.